Pode sentar, irmãos, por favor. Esse mês nós iniciamos o capítulo 18 da nossa declaração de fé. Não menos nem mais importante, mas um ensinamento bastante profícuo para a nossa vida, que precisa ter um entendimento daquilo que Deus espera de cada um de nós, e não só ter o entendimento, mas cumprir aquilo que Deus espera de cada um de nós. Quero fazer algumas considerações antes de iniciar o estudo de hoje à noite. Nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, e a primeira consideração que nós precisamos entender é que os 10 mandamentos, eles não são a lei de Deus por completo. Amém? É um pedaço, é um ponto, é uma extração da lei. A lei de Deus é a Torá, que vai do Gênesis ao... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém? É a Torá. Porque muitas pessoas acham que a lei de Deus, 10 mandamentos, é a lei de Deus por completo. Um resumo, sim, uma parte, sim, mas a lei de Deus, ela está contida na Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é a lei de Deus que o povo judeu até hoje se prostra sobre esses 5 livros. Qual que é o propósito disso tudo? O propósito de Deus é separar um povo exclusivo com atitudes que os tornassem no passado e os tornam diferentes nas suas ações e nas suas reações em relação às outras nações, às outras pessoas, às outras sociedades, enfim. Então, a lei de Deus foi criada porque Deus quer um povo exclusivo. Sede santos como eu sou santo. E para se apresentar à santidade de Deus, não podemos nos apresentar como nós queremos. Existem regras, os preceitos, os mandamentos, as ordens, e nós precisamos cumpri-las. Deus preparou, continua preparando um povo exclusivo, um povo dele. Então, se nós somos exclusivos, nós precisamos dar exclusividade às coisas que agradam o coração de Deus. Atitudes estas, quando cumpridas, que agradam plenamente somente o único e verdadeiro Deus, pois Ele é o único Deus que vela para que a sua palavra se cumpra. Quarta consideração que nós aprendemos terça passada: esses ensinamentos, esses preceitos, essas regras, a lei, nos faz conhecer o nosso pecado, conhecer os nossos erros, aonde estamos falhando, e não basta conhecê-los, precisa haver arrependimento, porque se você não fizer o que a lei manda, você está transgredindo a lei, e transgredir a lei é pecado contra Deus. Se nós desejamos ir a algum lugar, e nós não conhecemos, nem temos a mínima ideia de como chegar e de onde esse lugar fica, nós precisamos, durante a nossa caminhada por essa estrada para chegar a esse lugar, obedecer rigorosamente às placas e às leis de trânsito para que você chegue a este lugar. As regras de Deus, irmãos, os preceitos de Deus, a lei de Deus, a sua palavra, tem exatamente esta função, de nos conduzir para o coração de Deus, de nos conduzir para o céu, de nos conduzir para uma vida que agrada o coração de Deus. São princípios que precisam ser cumpridos, que precisam ser cravados no nosso coração, que precisa ser entendido e precisa ser vivido. Então o nosso cremos diz que nós cremos e ensinamos que não somos salvos porque simplesmente observamos e guardamos
os mandamentos. Amém? Saber quais são eles e guardá-los não nos torna salvos. O que nos torna salvo é o quê? É a graça. Amém, irmãos? É a graça de Deus que nos torna salvos. Um presente que Deus nos deu. O dom da sua graça, o dom da salvação, o dom de nos ter escolhido, de nos perdoar, de nos dar novas chances, de a cada manhã renovar sua misericórdia e nos fazer novas criaturas. Somos salvos pela graça porque nós cremos na graça. E quem crê precisa andar em compatibilidade com essa graça. Se você acredita em alguma coisa, você tem que ter atitudes que comprovem que você acredita. Né? Se você fala que você ama alguém, mas as suas atitudes são totalmente contrárias, que amor que é esse? Então, se nós acreditamos na graça de Deus, que somos salvos pela graça, nós precisamos ter atitudes que nos tornam pessoas compatíveis pela graça de Deus. Nós observamos, guardamos os mandamentos, e por causa da graça, pela fé que nós temos em Deus, nós vamos praticá-los. Nós vamos exercê-los para que o nome do Senhor seja glorificado, adorado, e quando Ele olhar para a nossa vida, Ele veja em nós alguém que está disposto a cumprir a sua palavra. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A glória é de Deus, o favor é de Deus, a soberania é de Deus. Nós somos salvos pela graça. Porém, repito, quem está na graça, quem vive a graça, quem crê na graça, observa os mandamentos de Deus e os cumpre para o louvor da sua glória. Tito 3, de 5 a 7 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, os preceitos de Deus, os mandamentos, as regras, as normas, foram disponibilizados por Deus para que nós tenhamos orientação na nossa caminhada. Ninguém pode dizer que está andando sem nenhuma orientação, porque ela está disponível. Deus nos criou, nos formou e deixou o manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada, disponível para a nossa orientação. Para tudo o que nós vamos fazer, a Bíblia tem uma orientação, a Bíblia tem um princípio, a Bíblia tem uma regra, a Bíblia tem uma norma, para que nós sejamos pessoas prósperas, e a prosperidade aqui não é só no sentido financeiro, é prosperidade em todas as áreas, é razão de viver em todas as áreas, é alegria em todas as áreas, é paz. Prosperidade quer dizer uma pessoa plena, uma pessoa repleta, uma pessoa feliz, não por aquilo que ela tem, mas pela graça de Deus, pelo favor de Deus, e assim você vai ter uma vida orientada, porque a vontade de Deus é que a sua palavra nos oriente. Deus não deixou a sua palavra simplesmente por deixá-la, ela é a orientação para as nossas vidas, e se você cumprir todas as orientações da Bíblia Sagrada, você alcançará a prosperidade plena, e as bênçãos de Deus virão sobre a nossa vida. O primeiro mandamento do Decálogo: não terás outros deuses diante de mim. É uma proibição. Nós falamos na terça-feira passada que são 8 proibições e 2 que estão fora das proibições, que é o honrar pai e mãe,
e guardar o sábado. Deus proibindo, não terás outros deuses diante de mim, é muito mais do que uma apologia, do que uma defesa ao monoteísmo. Trata-se também da soberania de um Deus que remiu Israel da escravidão do Egito. Esse preceito ele é estabelecido em Êxodo 21:2, quando a Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por causa disso, reconheça isso, valorize isso, entenda isso, e por causa disso não tenha outros deuses diante de ti. Deus está frisando o ponto de partida do seu pacto, o seu pacto com o seu povo. Eu tirei, eu remi, eu ouvi. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor da nação de Israel. Deus ouviu o clamor do seu povo e Deus foi em socorro. Então ele fala: eu sou o Deus que tirei. Então não tem outros deuses. Reconheçam somente a mim como o único Deus da vida de vocês. Porque os outros povos criam em outros deuses com D minúsculo. Não façam como eles, não sigam eles. Eu sou Deus. Não se deixe enganar que qualquer outro Deus fez isso que por vocês. Não, eu sou o Senhor que vos tirei da escravidão do Egito. Então, não terás outros deuses diante de mim. É o Deus que guarda a aliança, que fez promessa a Abraão, que fez promessa a Isaac, que fez promessa a Jacó. É o Deus que cria todas as coisas. É o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que em particular deu a saída do povo, o êxodo, a libertação do povo, o Deus que nunca se esqueceu das suas promessas, o Deus que ouviu o clamor, que tirou o povo aqui do Egito, que conduziu a terra prometida, o único Deus que cumpriu exatamente o que ele prometeu. Então não permita, ou Deus está dizendo: não permitirei que vocês me substituam, que vocês me comparem a nenhum outro, porque eu sou único, eu sou soberano, eu sou poderoso, e eu que fiz, eu que livrei vocês da terra do Egito. É um pensamento de singularidade, exclusividade. Deus quer a singularidade, exclusividade. Deus precisa ter o primeiro lugar das nossas vidas. Mateus 4,10, Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E qual que é o ensinamento que nós podemos trazer desse primeiro mandamento para o nosso dia a dia? O que Deus espera de mim e de você é que nós mantenhamos o nosso pacto com Ele, que Ele é o nosso único Deus. Mas quando é que nós trocamos de Deus? Quando é que nós comparamos Deus? Quando é que nós deixamos Deus de lado? Não troque, não compare, nem substitua por nenhuma outra atitude mundana que roubará o título de Deus ser o único Deus da sua vida. Outros deuses: casa, carro, família, profissão, ministério, posição social, amizades, interesses políticos, casamento, filhos, sonhos, projetos e objetivos de vida. Tudo isso não pode ter a primazia, ou seja, você não pode dizer que você é feliz por causa dessas coisas, que você está completo por causa dessas coisas, que você é realizado por causa dessas coisas. Nada disso pode ter a primazia ou ser um tipo de Deus com D minúsculo na nossa vida. Ou onde você adora tanto ao ponto de dizer que você é feliz por causa que você tem aquilo, ou que você não é feliz porque você não tem aquilo. E ainda mais, achar que é feliz simplesmente por considerar essas coisas com valores que substituem a unicidade, a singularidade
de Deus nas nossas vidas. Não, irmãos, Deus tem que ser o Senhor de todas essas coisas. Só a Ele. Nós iremos sempre adorar somente a Deus. Ele é o único. Nós não podemos permitir, em hipótese alguma, convites, sugestões, propostas, enfim, irmãos, vocês sabem o que o mundo anda nos oferecendo todos os dias. Nós precisamos ter a consciência de que Ele é o único Deus, e nós não vamos trocá-lo por nada, nós não vamos compará-lo com ninguém, porque não tem como comparar. Ele é o único Deus das nossas vidas. Não terás outros deuses diante de ti. É uma proibição. Deus não divide a sua glória. Não permita que nenhuma situação, ou tire a sua paz, que nenhuma situação te deixe incomodado porque você tem ou porque você não tem, ou porque você foi e não passou, porque não passou, enfim. Não. Essas coisas não podem roubar a soberania de Deus, o poder de Deus, a intervenção de Deus nas nossas vidas. Não tenha outros deuses. Não se permita que Deus deixe de ser a sua prioridade ímpar, inegociável, todos os dias da sua vida. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Isso ensina-nos a adorar a Deus diretamente, sem mediação de nenhum objeto, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Êxodo 4,12 diz: então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes semelhança alguma. Deus nunca se mostrou em uma forma, seja ela qualquer, para que o homem criasse uma imagem dele. Não precisamos de intermediador. A Bíblia diz que o intermediador, como eu disse na terça passada, é Ele mesmo, que se despiu da sua glória, do seu poder, veio a este mundo, nos mostrou o caminho, a verdade, a vida, e Ele mesmo, Ele é Espírito e não precisa de intermediadores, não precisamos ir a nenhum lugar, nenhuma construção, nenhuma obra de mãos de homens para que nós encontremos Deus. Deus é Espírito. Mais uma proibição que não tem exceção à regra: não farás para ti imagem de escultura, nem no céu, nem na terra, em hipótese alguma, em situação alguma, em momento algum. Não saia da verdade, fazendo ídolos por um momento frágil ou difícil das nossas vidas. Às vezes, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós humanamente olhamos para a nossa vida, e a situação está tão complicada, que nós achamos, porque isso não acontece, que Deus nos abandonou, que Deus não está mais olhando para a nossa vida, e é nesse momento que a fragilidade humana, porque é mais fácil, e nós precisamos entender e compreender isso, é mais fácil você crer naquilo que você vê, é ou não é? Do que aquilo que você não vê. Então, o que nós vamos prestar atenção com esse mandamento: não farás imagens de escultura, ou seja, não ache que é por algum criacionismo humano que você vai encontrar Deus, porque na hora da fragilidade, irmãos, nós não podemos deixar isso, achar que isso não acontece, porque a Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. No momento de fraqueza, continue adorando a Deus em espírito, continue acreditando que Ele existe,
que Ele está olhando, que Ele vai fazer, que Ele vai realizar. Seja fiel a Deus em todo o tempo. Não procure outros e nenhum outro artifício humano para você encontrar Deus, porque Deus é Espírito. Ele está em todos os lugares. Tenha vigilância, porque a nossa tendência é criar imagens em relação a Deus que não retratará jamais a sua santidade e nem os seus demais atributos. Não tem como você criar uma imagem definida de Deus. Deus é único e não se permite ser comparado a nada. A Bíblia diz: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levantasses os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. O nosso enfoque precisa ser o compromisso com o único Deus verdadeiro, afastando os ídolos e a idolatria da nossa vida. A Bíblia diz, Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 Coríntios 10:14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Quem crê em Jesus Cristo, quem tem o Espírito Santo, quem olha para a sua palavra, quem está seguindo a palavra de Deus, precisa repudiar toda forma de idolatria. E como já falamos, idolatria às vezes não são só as imagens de escultura, é tudo aquilo que tenta roubar a primazia e a soberania de Deus do nosso coração. Então não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti nenhuma imagem que se assemelhe a Deus. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Significa não usar o nome de Deus de forma superficial, em conversas triviais, nem falar com a verdade em seu nome, nem faltar com a verdade em seu nome, como ao pronunciar um juramento falso ou fazer um voto e não cumprir. Tomar o nome do Senhor em vão é quando nós nos referimos a Deus, não dando a este nome a relevância absoluta que lhe é devida. O nome de Deus não pode ser ou não deve ser pronunciado de forma alheia, de forma costumeira, como se fosse um jargão, como se fosse um nome comum, como se fosse um nome popular. O nome de Deus é único, o nome de Deus é santo, o nome de Deus é puro, o nome de Deus é perfeito, o nome de Deus é soberano. Oh, aleluia! Da mesma forma que agimos com cuidado, quando vamos falar de alguém, ou citar alguma situação com medo de sermos processados, coagidos, enfim, guardando a devida proporção, nós precisamos tomar cuidado quando vamos usar o nome de Deus, porque quando você vai usar o nome de uma pessoa X, de Y, que humanamente os elegem como alguém de importância, você não toma cuidado? Não fala dessa pessoa não, porque essa pessoa tem um poder muito grande, se ela ouvir você falar alguma coisa dela, pode ficar ruim para você. E por que o nome de Deus nós usamos de uma forma tão costumeira? Atribuímos às vezes a Deus obras, situações que acontecem a Ele.
Isso é tomar o nome de Deus em vão, é atribuir a Deus aquilo que não é devido a Ele. Atribua a Deus o que é devido a Ele. Ainda mais quando se trata do nome de Deus, precisamos nos policiar a que cenário e a que situação e qual o procedimento e qual o acontecimento que nós estamos introduzindo o nome de Deus. Qual é o momento que o nome dele está sendo pronunciado? Qual que é a intenção que você está pronunciando o nome dele? Os judeus pensam e dizem alguns que têm algumas informações melhores, que para escrever o nome de Deus eles têm uma caneta específica. Nós precisamos valorizar o nome de Deus, porque se nós cremos, e nós cremos porque isso é verdade, que o nome dele tem poder. Tem pessoas que usam uma expressão que é só o sangue, né? Mas para tudo. O sangue de Jesus, irmãos, é precioso demais. Tudo é só o sangue, tudo é Deus não sei o quê, não. E isso você consegue. Você consegue pensar antes de pronunciar o nome de Deus, em atribuir a Ele obras, em introduzir o nome dEle em conversas, em assuntos, ou atribuir a Ele obras que não lhe é devida. Levítico 19:12 diz: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Eclesiastes 5:4: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. O Senhor Jesus fez menção do terceiro mandamento quando falou contra o perjúrio, ou seja, contra o falso juramento. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então vamos prestar mais atenção a que tipo de assunto, a que tipo de atributo, a que tipo de consequência, a que tipo de acontecimento, a que tipo de procedimento nós estamos invocando o nome do Senhor. Eu digo que isso funciona porque eu faço esse exercício comigo e dá certo. Você usa bem menos, de uma forma comum, aquelas expressões que são normais e que a gente aprende ao longo. Ai meu Deus, ai Jesus, eu não sei o quê. Enfim, lógico que nos momentos de socorro, sempre vai dar certo. Gritar o nome dele, porque ele vem realmente em nosso socorro. Mas vamos prestar atenção a que estamos atribuindo, de que forma estamos pronunciando o nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, o primeiro: não terás outros deuses diante de ti, não farás imagens, nada que se assemelhe a Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O último de hoje à noite, bastante discutido, e nós vamos falar de uma forma bastante concisa, bastante direta, que é a guarda do sábado, que é o único preceito do Decálogo não repetido no Novo Testamento para ser observado pelo cristão. O que quer dizer isso? Que no Novo Testamento não existe nenhuma expressão, nenhum ensinamento para que nós guardemos o sábado. Colossenses 2,16 diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Se você ler o versículo 17, ele vai dizer que isso é porque nós estamos inseridos em Cristo, nós estamos na nova aliança.
Isso aí é muito importante. O sábado é um preceito cerimonial, é um preceito de comemoração, é um preceito de celebração, não é um preceito moral, ou seja, que vai refletir a nossa conduta, e nem um preceito cívil. O que é o cívil? O cívil é aquele que está pronto para que o bem-estar da sociedade, o convívio entre as pessoas, sejam o bem-estar para todos. Então, o sábado, se você olhar lá, não terás outros deuses, não farás imagens, não tomar o nome do Senhor em vão, pula o sábado de honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe também é uma conduta. Agora, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás, são preceitos morais. É a nossa conduta. Vai interferir em alguém, vai atrapalhar alguém, vai machucar alguém, vai matar a fé de alguém, vai trazer alguma consequência para alguém. O sábado é um preceito de cerimônias que é cumprido pelo povo judeu. Amém, irmãos? Nós não precisamos guardar o sábado. Esse dia a irmã me chamou aqui e me perguntou, pastor, mas por que a gente cumpre os outros 9? Ou pelo menos deveria. E não cumpre o sábado. Mas a regra é que cumpre-se os 9. E por que não cumpre o sábado? Porque o sábado é lei cerimonial. É cerimônia. São os rituais, são as festas, é matar o cordeiro, que Deus estabeleceu para o povo judeu. Amém, irmãos? O nosso sábado é qual hoje? É o domingo. É a ressurreição de Cristo, e vou um pouquinho mais. O nosso sábado são todos os dias. A nossa fé, o nosso dia, quando você se acorda, eu sempre falo em casa, você abrir o olho, já acende a luz amarela aqui do semáforo. Atenção. Por que atenção? Porque às vezes Deus vai acender a luz vermelha. E se você não estiver atento para a luz vermelha, você vai cruzar e vai se acidentar. Mas às vezes Deus vai acender a verde. Opa, pode ir, pode fazer, pode comprar, pode casar, pode namorar. Namorar no sentido de namoro, namoro mesmo. É isso. Então, luz amarela. A nossa vida é vida de atenção. Se Deus falou para. Se Deus falou vai. E se Deus que não falou nada, fica prestando atenção no semáforo. Porque essas coisas, essas picuinhas, a gente se prende tanto a um... É lógico que nós precisamos saber o porquê, mas o guardar é todo dia. E o preceito de guardar o sábado, vamos ficar isso claro, é para o povo judeu. Nós vamos cumprir os outros 9, isso sim. Você não vai sair para aí matando ninguém, adulterando, roubando, cobiçando as coisas. E cobiçar, irmão, não é olhar, viu? Tem gente que acha que cobiçar é ficar assim, Não. Cobiçar é igual aconteceu lá com Nabote. É você cobiçar e criar uma situação tão maléfica para que a pessoa perca para que você tenha. Não é ficar olhando só, não. Desejar as coisas do outro e você cria a situação. Tem uns até que oram, né? Contrário. As regras de Deus não são brincadeira. Eu sempre digo, o português tem exceção. Não são todas, mas a maioria. Deus não. Se Ele falou não, é não. Não tem exceção. Para nós, o dia de culto é o sábado cristão, o domingo, termo significa dia do Senhor, pois nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Então o primeiro culto cristão aconteceu num domingo,
João 20:19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e posto no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Oh, glória a Deus! Por esta razão, nós estamos desobrigados do quarto mandamento como a guarda do sábado, mas nós precisamos guardar, repito, a nossa vida, a nossa fé, a nossa casa, a nossa esperança todos os dias. Tem algo curioso que outro erro que vocês vão ver que por aí dessas pessoas que defendem a guarda do sábado é que eles misturam, eles falam que existe lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei é uma só, irmãos, os preceitos que são morais, civis e cerimoniais. Não existe mais do que uma lei. A lei de Deus é uma só, promulgada pelo próprio Deus, entregue por Moisés no Monte Sinai. E essa turma que fala que guarda o sábado, eles apresentaram aqui para a gente um exemplo que é o seguinte: dentro das exigências, isso na lei, tá? Só para que você entenda como que as próprias pessoas que se dizem judeus ou enfim querem confiar na carne, não cumprem nem o que falam, porque olha, Êxodo 35:3 fala: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Não está escrito isso? Aí você vê o quê? O que é acender fogo? É só acender uma fogueira? Não. É um fósforo, é um fogão a gás. E eles dizem que a própria combustão de um veículo seria você acender algo que não poderia ser acendido. Os judeus que estão em São Paulo, eles vão para a sinagoga no sábado a pé. Judeus. Estão na graça ou na lei, os judeus? Na lei. Então eles cumprem. Agora, esses irmãozinhos que dizem que guardam o sábado, não vamos dizer os nomes, falha nesse ponto. Por exemplo, poderíamos falar outros pontos, mas não admitem que estão falhando. Então, pessoas que querem ter a cultura judaica, querem se tornar judeus, querem fazer a coisa toda acontecer, ao sábado tem que guardar. Mas e aí, não é só o sábado, enfim, como o dia do sábado. Existem regras para se guardar o sábado. Já que você quer fazer, então faça a coisa certa. Então nem eles mesmos cumprem aquilo que eles desejam obrigar ou dizer que isso é verdadeiro ou não. Agora, se você continuar matando, adulterando, roubando, cobiçando, tomando o nome de Deus em vão, não tendo Ele como o único Deus suficiente, esse é o caminho para a salvação? E se você não guardar o sábado? Implica nisso, irmãos? Não. Vamos nos prender àquilo que implica-nos a ser salvos, a estarmos diante da presença de Deus. Então nós respeitamos, sim. Não vamos sair também por aí dizendo que vamos respeitar. Só que nós não vem dizer a nós que isso é uma imposição, que é necessário que seja feito para que Deus se agrade de nós. Gálatas 3, o 10 ao 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé.
E os outros preceitos que são preceitos morais, não foram preceitos dados só a uma nação. Ela é geral, para todos os seres humanos. Não mata, não rouba, não adultera, enfim. Mais um ensinamento de Gálatas 3, 23, 25. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Glória a Deus. Claro demais. Quero dar só mais um versículo. Cadê meu versículo daqui? Marcos 2, 27, o sábado foi feito para o homem, e não o homem por causa do sábado. Mateus 12, 8, porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. O Senhor Jesus é o nosso descanso eterno. Amém, irmãos? Ficou claro tudo isso? Não terás outros deuses, ele tem que ser único, prioridade, prioritário, inegociável. Não farás para ti imagem de escultura, não terás outras situações, outras conquistas que roubará a primazia de Deus. Não tome o nome do Senhor em vão, cuidado para pronunciar esse nome, cuidado com que cenário você insere o nome de Deus, você atribui a Deus as coisas. E o quarto, guardar o sábado. Entendemos que é um preceito cerimonial para o povo judeu, e pela graça nós somos salvos, pela cruz do Calvário, e o nosso descanso é observar as palavras, as atitudes que o Senhor Jesus nos deixou para que nós sejamos salvos. Amém? Então, próxima terça vamos falar sobre os de duas palavrinhas que eles chamaram, não matarás, não furtarás e não adulterarás. E na outra terça, não, tem o quarto, que é honrar o pai e a mãe, antes, o quinto, né? Depois o sexto, o sétimo, e encerraremos com os dois últimos na outra terça. Gálatas. Vamos achar já aqui, peraí. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Estou no 3. Gálatas 2. E chegando-se Pedro em Antioquia, lhe resiste na cara, porque era repreensível. Isto. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei
nenhuma carne será justificada. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, também por Ângelo Nóbrega, 53 anos, Francisco Morato, São Paulo, e Ediele Rosa, Paranaguá, de 33 anos, Rondonópolis, Mato Grosso. Estejamos em pé. Oh Deus, aleluia. Obrigado, Pai, primeiramente por essas duas vidas que se decidiram a trazer para a sua vida, para o seu coração, para o seu dia a dia, Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Que a Tua mão possa alcançar essas pessoas, fazendo com que elas recebam a Tua palavra com a ajuda do Espírito Santo, sejam regeneradas e transformadas pelo poder da Tua palavra. Obrigado pelo privilégio, um texto que nós lemos, talvez a vida toda aprendemos sobre os 10 mandamentos, mas quando a gente para realmente entendê-lo e estudá-lo, a gente descobre grandes preciosidades que o Senhor nos dá o privilégio de compreender hoje à noite, Pai. Não nos deixe ter outros deuses diante de Ti, não nos deixe fazer nenhum tipo de imagem que reproduza, porque não existe nada que reproduza a Tua santidade, a Tua pureza e a Tua soberania. Não nos deixe tomar o Teu nome em vão, atribuir ao Senhor nenhum acontecimento, nenhum procedimento que não vem de Ti, Pai. E nos ajude a entender que Jesus é o nosso descanso. Nós somos livres, oh aleluia, fomos resgatados, ó Pai, por um alto preço. E a nossa adoração, o nosso sábado é de segunda a domingo, Pai. Todos os dias descansamos em Ti, todos os dias observamos a Tua lei, todos os dias queremos estar na Tua presença, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Abençoa-nos, que aqueles que estiveram aqui no santuário, aqueles que ouviram pela internet e aqueles que ainda ouvirão esta palavra, Pai, fica conosco, guarda o nosso coração para que ele não se corrompa. Nós Te adoramos por tudo e por essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos.